dia, Nia, paz. Tarde, Bom dia, Dri, paz, tudo bem? Que dia. bênção, segundona. Aqui nós comprometidas com o nosso Deus maravilhoso. Glória a Deus por isso. Boa noite, irmã Lourdes, bom dia, Ti. Sejam muito bem-vindas. Oi, Andréia, que bom você por aqui, minha irmã. Glória a Deus. Eita, olá, meninas. Glória a Deus por isso. Eu hoje passei o dia inteiro ouvindo os estudos e falei assim, meu Deus, se tiver estudo, eu entro. É bom, né? Ouvir a palavra nos fortalece de uma forma que eu estou entendendo que nós estamos saqueando o inferno. E num sentido assim de que realmente a gente está se posicionando para destruir mesmo os planos do inimigo contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra a nossa família. Tem tantas coisas acontecendo, minhas irmãs, e isso é por causa realmente do nosso posicionamento no Senhor, né? Eu sempre tenho falado que o Senhor tem respondido à nossa fé, e a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando nós não ouvimos a palavra de Deus, quando nós não nos empenhamos em estudar a palavra de Deus, não, a nossa fé, ela fica sem nutriente, né? Ela fica sem informações. Eu tenho uma notícia maravilhosa para vocês. A Lohana fazia um mês que não ia no culto e agora há pouco ela recebeu uma mensagem dela falando que ela estava muito triste, muito angustiada, com uma tristeza muito profunda no coração dela. E ela chamou a sogra dela para ir ao culto com ela e ela foi cultuar o Senhor. E ela escreveu: Mãe, eu creio que o Senhor vai me restaurar, eu creio que o Senhor vai me libertar. Então, olha só. Isso é oração, minhas irmãs. Isso é o Senhor movendo o coração dela. Isso eu fiz até um Reels ontem. Depois, se vocês puderem comentar lá, compartilhar sobre a cura que a gente recebe no culto, né? Quando a gente se compromete a cultuar o Senhor, lá em Êxodo 23, 25 diz, né, que nós recebemos ali a provisão de saúde, né? O Senhor, ele tira as enfermidades do nosso meio. Então, olha só que promessa, né? Que promessa maravilhosa. E eu devo isso a vocês, né, que têm se posicionado comigo, orando por ela, pela vida do Davizinho, né? É, ela também, o Davizinho também tá com um probleminha na saúde e ele já fez uma cirurgia uma vez e já voltou de novo esse problema. Ele tá com um rim mais inchado do que o outro. A Lohana, ela tem muito receio, assim, de ficar comentando com pessoas e as pessoas ficarem falando e ele próprio ficar com isso na cabeça. E ela até pediu: mãe, não fica falando, mas eu confio em vocês como irmãs minhas de oração. E eu peço que vocês coloquem o Davi agora na oração de vocês. Um rim dele tá quase parando, né, de funcionar e ele tá bem inchado. Então eu queria pedir a vocês que coloquem o meu netinho em oração, né? E eu creio que em nome de Jesus ele vai ser curado, né? Como o Senhor já curou tantas vezes, né? A minha casa, a minha família. Eu creio que isso não é nada para o Senhor. É muito pelo contrário, né? Mais para nos aproximar dele, pela vida dele. E agora ele vai ter que entrar numa alimentação muito rígida, né? Não pode sobrecarregar o rim com água, não pode sobrecarregar o rim com sódio, com muito carboidrato. Então, eu peço que vocês me ajudem também em oração pela Lohana, né? Para que ela possa também ter consciência, né? Porque ela também vai ter que ser uma chave principal no cuidado com ele agora, né? E ele gosta muito de refrigerante, ele vai ter que parar mesmo. Então, assim, é uma situação bem delicada, mas que eu creio no poder do Senhor, eu creio no poder de Deus. E nós vamos orar por ele, né? Por saúde. Amém? Conto com vocês, minhas irmãs. Obrigada, viu? Que Deus continue abençoando a vida de vocês. E
nós vamos entrar aqui na nossa oração. Paz, Rê, bom dia, seja bem-vinda, minha irmã. Nós vamos entrar aqui na oração e eu quero louvar a Deus pela vida da Adri. Nossa, ontem a Adri, ela fez algo lá na igreja que foi muito lindo, foi muito transformador. Adri, você está sendo um instrumento de Deus, né? Nós fizemos um seminário na semana passada, na semana retrasada, né, Adri? 2 semanas atrás. E esse seminário é um seminário sobre a importância de nós abençoarmos, né? Ele chama Veredas Antigas Abençoando Gerações. E ontem ela fez o ato profético lá na igreja, ela e o esposo dela, abençoando os filhos dela, colocando aliança, né, no dedo dos filhos dela. Foi a coisa mais linda. Ela honrou também os nossos pastores. E aí, foi muito bonito, foi muito lindo mesmo, Dri. Que Deus continue te abençoando, minha irmã, que Deus continue te levantando, né, como instrumento de cura dentro da sua família, dentro do seu lar. Ali no seminário Abençoando Gerações, a gente aprende muitas coisas, minhas irmãs. Como a gente pode ser abençoada por Deus em cada fase da nossa vida, mas também como a gente é instrumento de cura, abençoando, né, a vida dos nossos filhos, tirando aquelas palavras que a gente jogou no mundo espiritual, né, que amaldiçoou os nossos filhos ao invés de abençoar, né? E ali a gente aprende no Veredas Antigas cada fase, né, da vida, desde a concepção, depois gravidez, depois infância, depois adolescência, que é a puberdade, depois na vida adulta e depois também na velhice. E também nos ensina a honrar os nossos pais, né? Eu tomei uma decisão também. Quando eu for para o Brasil, meus pais fizeram 50 anos de casados, né? E eu quero fazer uma festinha ali para nossa família, e eu quero me unir aos meus irmãos para nós escrevermos uma carta, né? Cada um escrevermos uma carta para os meus pais, para nós honrarmos eles, né? Por tudo que eles fizeram por nós, por tudo que agradecer mesmo, reconhecer todo o cuidado, né? Então, já está no meu coração isso. Eu estou pedindo ao Senhor que proporcione esse momento para a gente poder honrar eles, né? Amém? Dris, você pode falar? Você quer falar alguma coisa a respeito de ontem? Não sei se a Dri consegue falar, acho que ela tá indo pro trabalho. Bom dia, eu tô dirigindo, mas depois eu comento aqui, tá? Também, né? Tá bom, Dri, Deus abençoe. Então vamos orar, minhas irmãs, pra gente começar o nosso estudo de hoje. Que quão maravilhoso tem sido esse grupo, né? Eu louvo muito a Deus por essa fortaleza que nós temos virado aqui nesse grupo. Glória a Deus por isso, todas nós recebendo vitória do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, maravilhoso Pai, nós queremos te louvar, te agradecer, Senhor, te bendizer por esse grupo, te bendizer porque o Senhor tem nos levantado para estudar a tua palavra, te bendizer porque o Senhor tem nos dado conhecimento, te bendizer porque o Senhor tem acrescentado o dom da fé em nossos corações e por isso nós estamos comprometidas com o Senhor. A tua palavra diz que o Senhor nos responde. Clame a mim e responder-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não conheces. E Pai, tu tens nos revelado coisas grandes e ocultas. Tu tens cumprido a sua fidelidade para conosco, ainda que nós não sejamos fiéis muitas vezes ao Senhor. A sua fidelidade é o que rompe todas as barreiras. O Senhor é fiel, o Senhor cumpre a tua palavra, o Senhor nos protege, o Senhor nos guarda, o Senhor nos cura, o Senhor nos livra de todo mal. E ter essa segurança, Pai, na sua soberania, é o que nos rende a Ti todos os dias. Nós sabemos que nós estamos seguras nesse Pai Celestial, nesse Pai que tem revelado para nós coisas grandes e ocultas, esse Pai que tem revelado para nós o caminho que nós devemos seguir, esse Pai que tem se mantido fiel aos nossos momentos de crises, aos nossos momentos de escuridão, aos nossos momentos de caos, aos nossos momentos de desordem, aos nossos momentos de vazios. O Senhor tem se mantido fiel a nós. O Senhor tem se mantido fiel nos
protegendo, nos guardando, abrindo o nosso entendimento para entender o propósito de cada ciclo. Pai, obrigado pelo estudo de Gênesis, onde nós temos aprendido tanto com a tua palavra, onde nós temos mergulhado profundamente nos conceitos ali que o Senhor escreveu, com as intenções que o Senhor escreveu, com os propósitos que o Senhor escreveu. Obrigado, Pai, por tanta sabedoria. Obrigada, Senhor, por nos alimentar com alimentos tão profundos e sólidos. Hoje nós vamos entrar em mais uma etapa de Gênesis, do capítulo 1. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Eis aqui a tua palavra, Espírito Santo, que o Senhor venha ministrar aos nossos corações, que o Senhor venha revelar as tuas verdades aos nossos corações e que nós nos mantenhamos firmes em oração, em devoção, em aprender a tua palavra, no compromisso contigo. Pai, eu quero colocar as nossas famílias nas tuas mãos. Eu quero colocar, Senhor, em especial nessa manhã a vida do Davi, Senhor, nas tuas mãos. Senhor, ele é tão pequenininho, Pai. Ele já passou por tanto processo na vida dele. E eu sei que tudo foi permissão do Senhor. Eu sei que tudo isso tem moldado o coraçãozinho dele e o caráter dele para te adorar e te louvar cada dia mais. Pai, ajuda o Davi a vencer mais essa etapa, Pai. Se é a tua vontade, Senhor, que o Senhor o cure para a tua glória. Que os médicos possam ver, Senhor, o teu poder, Senhor, ali, naquele rinzinho dele que está inchado, Senhor. Mas o Senhor pode, através de um toque, uma palavra, Pai, uma palavra, pode haver a restauração agora, Pai, para a tua glória e para o teu louvor. Pai, coloco também a Lohana nas tuas mãos, Pai. Que o Senhor dê sabedoria para ela nesse momento, dê cuidado, Pai, que ela possa ter o cuidado necessário também para que essa cura venha acontecer. Não deixa ela distraída, não deixa ela, Senhor, letárgica quanto à saúde do filho dela. Senhor, em nome de Jesus, restaura a saúde física, mental, espiritual da minha filha. Hoje ela foi te buscar, Senhor, e na tua palavra há a promessa de quando nós nos comprometemos a te cultuar, o Senhor nos dá saúde, o Senhor tira todas as enfermidades, Pai. Então, Pai, nós sabemos que o Senhor é fiel para cumprir essa palavra na vida dela, que ela receba, Pai, a cura do Senhor, que ela saia daquele culto restaurada totalmente, suas emoções, seus pensamentos, Pai, a sua vida espiritual. Reconstrua, Pai, reconstrua, restitui, Pai, tudo que o inimigo tirou, tudo que o inimigo roubou dela, Pai, restitui na vida da minha filha. Eu também estendo essa bênção, Pai, para qualquer mulher que chegou aqui nessa situação de tristeza, de angústia, de caos, de falta de esperança, Pai, talvez de uma enfermidade que esteja na família, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, traga cura, Pai, também veio a Tati na minha mente agora, Pai, em nome de Jesus, Pai, ela pediu oração, que ela estaria voltando para sua casa e iria conversar com o seu esposo, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa liberar ali perdão, Pai, de ambas as partes, que esse casamento possa ser reconstruído para a tua glória, em nome de Jesus, Pai. Não permita, Senhor, que o inimigo venha desfazer mais uma família, porque a família é a instituição do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Pai, abençoa a vida da Tati, reconstrua, Pai, esse casamento. Nós oramos assim, entregamos, Pai, as nossas vidas, as nossas casas, os nossos filhos, os nossos esposos, nosso trabalho, a nossa sociedade, o órfão, a viúva. Nós colocamos também todas aquelas cidades, Pai, que a irmã Edna postou aqui no grupo, que são cidades que ainda não são alcançadas pelo Senhor Jesus. Nós ministramos, Pai, ali a salvação. Deus, em nome de Jesus, que a tua palavra chegue até lá e que nós também possamos ser instrumentos, seja na oração, seja como mantenedores, seja até indo, Pai, ministrar a tua palavra. Usa as nossas vidas, Pai, para alcançar esse povo japonês. Pai, nós oramos assim, gratas ao Senhor, porque nós sabemos que muitas coisas o Senhor já tem realizado no mundo espiritual. Pedimos mais um dia que o Senhor destrone Satanás, que o Senhor dissipe
toda treva que ele tem tramado contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra a nossa família, contra nossos filhos, contra nossos cônjuges, contra o nosso trabalho, Pai. Todo plano que ele implantou a respeito de nós, que seja dissipado agora, Senhor, em nome de Jesus, e que ele não venha ter poder para planejar nada do que o Senhor tem dissipado, que ele não volte mais. A ordem é essa, Satanás, que você bata em retirada e você não volte mais, que você fuja de nós, porque nós estamos nos submetendo ao nosso Senhor, nós estamos nos submetendo ao senhorio do nosso Senhor. E a palavra do Senhor diz que quando nós resistimos a Ti, você há de fugir de nós. E é isso que você vai fazer agora, a partir de hoje nas nossas vidas. Você vai olhar para nós e você vai fugir de nós, porque nós não cedemos mais. Chega, você não rouba mais a nossa alegria, você não rouba mais a nossa paz, você não rouba mais os nossos entes queridos, porque nós estamos posicionadas a lutar por eles. Então você cata toda a sua tralha, Satanás, e vai pro lugar aonde está preparado para você, que é de lá que você nunca deveria ter saído. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidas, Pai, porque nós sabemos que o Senhor dissipa nesse momento planos que nós nem imaginávamos, planos que Ele tinha contra a nossa casa, planos que Ele tinha contra a nossa vida, planos que Ele tinha contra nossos filhos, plano que Ele tinha contra nossos maridos, planos que Ele tinha contra o nosso trabalho, plano que Ele tinha contra os órfãos, contra as viúvas, contra a sociedade, contra o país, contra o governo. Pai, nesse momento, dissipe agora, Pai. O Senhor é todo poderoso e o Senhor sabe melhor do que nós os planos que Ele tinha. Mas hoje está sendo dissipado. O diabo está sendo saqueado nesse momento pelo poder da nossa oração. Nós cremos nisso no nome de Jesus. E nós ministramos a bênção sobre a nossa família. Nós ministramos a cura sobre a nossa família. A cura física, a cura mental, a cura espiritual. Nós ministramos maturidade sobre os nossos filhos, que eles são liberados agora para serem maduros. Os filhos que já estão adolescentes, que já estão casados. Pai, nós liberamos a bênção da maturidade, a bênção da obediência. Que os nossos filhos sejam obedientes ao Senhor, para que eles recebam vida longa, para que eles recebam prosperidade em tudo que eles colocarem as tuas mãos. Pai, em nome de Jesus, que essa bênção seja liberada agora, em nome de Jesus. Amém. Amém, minhas irmãs? Minhas irmãs, essa é uma das bênçãos que você pode ministrar ao seu filho todos os dias. Então, você coloca a mão na cabeça dele, se ele for pequenininho. Se ele for grande, você coloca a mão na cabeça. E você também, se você não recebeu essa bênção da maturidade, né? Peça ao Senhor, o seu pai, porque essa bênção, ela é uma bênção que os pais, eles devem ministrar aos filhos. Porém, tem muitos de nós que não sabem, não sabiam disso. Então, nós temos essa autoridade espiritual. Nós temos essa autoridade. Cada fase tem uma bênção. Então, se ele já está na fase da adolescência, já para a parte adulta, precisamos ministrar a bênção da maturidade, né? Se eles estão na parte da infância, precisamos ministrar bênçãos de cura, porque tem muitas áreas da vida deles que desde a concepção ali, quando a gente engravida, a gente já começa a passar, né, muitas coisas para os nossos filhos, sem a gente saber, né? A Andréia aqui, que trabalha com a psicologia, sabe um pouco mais profundamente sobre isso, né? Sobre essas coisas que são instaladas ali até no ventre. Mas nós podemos, né, ministrar cura e pedir ao Senhor que cure os nossos filhos, desde as coisas que foram instaladas, desde a concepção, né? Filhos que foram
foram concebidos não estando na aliança, eles estão fora da proteção do Senhor. Então, são muitas bênçãos, né? Eu e a Adri pode colocar algumas bênçãos aqui, né, que a gente aprendeu, para que vocês também aprendam, viu, Dri? Você também deu ótima explicação lá no grupo. Coloque aqui para nós, vamos começar a praticar. A Adri abriu, ó. Amém. Não sei se vocês vão conseguir me ouvir, porque eu tô de fone de ouvido, eu cheguei agora. Lá no seminário, Deus me instruiu, né, a estar abençoando meus filhos, né, porque eles já estão na fase adulta, né. Sim. Foi, assim, muito emocionante, né, porque Deus, lá no seminário, ele me instruiu, né. Se eu não fizesse, eu estaria retendo, né, muita coisa que ele poderia fazer e não estaria fazendo por causa disso, né. Então, assim, eu acredito que agora, a partir de agora, assim, né, vão acontecer muitas experiências na vida deles, assim, né. E assim, meu marido ainda perguntou, né, porque como ele não participou, ele ainda perguntou, não, mas por que você quer fazer lá, né? Por que não fazer em casa, né, só o presente, né? Aí eu lembrei da pregação, né, dos estudos, né, que nós somos, assim, representantes de Deus, né? Então, aqui a gente tem que ser como uma árvore, né? A gente tem que dar frutos, né? Então, assim, o que a gente aprende, a gente não pode deixar parar em nós, né? Então, assim, não foi para exaltação nem nada, assim, né? Mas foi obediência mesmo ao que Deus me instruiu, né? E eu acredito, assim, que foi um romper muito grande, né? Foi lindo, Dri, foi lindo. E com certeza, minha irmã, você ensinou muito ali na igreja. Deus falou com muitas famílias ali, né? Nós vimos que as meninas postaram, né? Chorando. Foi muito bonito o ato profético. E também motivou, né? Os pais a participarem do próximo, né? Então, eu não perco mais veredas. Eu tô dentro. E eu acredito que você também, porque você não é o primeiro que você participa, né? Mas nós seguimos juntas aí nessa caminhada. Glória a Deus por isso. Então vamos, minhas irmãs, hoje, né? Nós vamos hoje estudar o 6º dia da criação. E o que foi feito no 6º dia foi... A Andréia tá perguntando, esses seminários ficam gravados? Andréia, eu acredito que não, porque eles são presenciais, são aqui no Japão, são presenciais na igreja de Toyohashi. Mas não sei se a Adri sabe, se tem disponibilizado, Adri, mas nós podemos ver com o pastor também, né? Então, eu lá na igreja perguntei, né, pro pastor lá, né, se eu queria indicar pra minha senhora fazer, né? É muito bom, né? E no Brasil, na verdade, tem, né, da Universidade da Família, né? Aí tem que só procurar, né, se no local perto de onde nós moramos tem, né? Ah, que legal. Tem na Universidade da Família, então. Isso. Aí, Andréia, fica a dica aí. Mas é muito bom. Meu Deus do céu, como abre a nossa mente, como muda as nossas palavras, né? A gente tem mania de falar, eu tinha te falado isso, que não era para você fazer, aí você desobedeceu, olha aí o que tá acontecendo. Então, ao invés da gente falar dessa forma, né, a gente precisa abençoar, né, os nossos filhos. Olha, você desobedeceu, mas eu te abençoo, meu filho, com a benção da obediência. Você não será um filho desobediente. Então, nós aprendemos muito lá. As nossas palavras têm muito poder, muito, muito, muito. E nós precisamos entender e saber como usá-las, né? Mas foi bênção e nós vamos aqui, eu e a Adri vamos abençoar vocês aqui com o que nós vamos fazendo aqui no nosso dia a dia, todo dia. Amém? Então, vamos lá. Hoje nós vamos, né, estudar Gênesis. Nós vamos estudar hoje do 24 ao 31, porque fala de um dia só, todos esses versículos falam de um dia só, né? Então, nós vamos mergulhar profundamente aqui no 6º dia da criação, conforme está descrito ali em Gênesis capítulo 1, do 24 ao 31. E esses versículos, eles não são apenas uma narrativa histórica, mas eles são um espelho, né? Que nos revela nosso propósito. Olha só, guardem bem.
nos revela nosso propósito, nosso valor, nosso relacionamento com o Criador. Contudo, quando não compreendemos essa passagem corretamente, surgem o quê? Disfunções graves. Quais as disfunções, Angelita? Crise de identidade, não sabemos quem nós somos, desordem na nossa relação com Deus e um afastamento da nossa missão pelo qual nós fomos criadas. Então, hoje, a palavra de Deus e com o auxílio do Espírito Santo, nós traremos luz a estas questões e nós abordaremos soluções que Deus oferece para isso. Então, aqui, o primeiro ponto que nós vamos entender aqui é a ordem na criação, refletem a ordem de Deus. Olha só, Deus deu uma ordem para a criação. E isso reflete o quê? A ordem de Deus. Versículo 24 e 25 diz assim: E disse Deus, olha só, produza a terra seres vivos, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selvagens, segundo as suas espécies. E assim foi. Quem disse? Deus disse. Disse a quem? A terra. Nossa, Angelita, Deus falou com a terra? Falou. E a terra obedeceu. A terra produziu os seres vivos, conforme a sua espécie. Que a terra produziu? Os animais domésticos, os répteis, animais selvagens, segundo a sua espécie. E assim foi. Deus, ele é um Deus de ordem. Aonde ele dá ordem, minhas irmãs, ali acontece. Assim se faz. Ao criar os animais, ele os fez conforme cada espécie. Cada criatura foi projetada com um propósito específico, sem confusão nenhuma ou sem caos. E como a criação, nós também fomos feitas com um propósito claro. Minhas irmãs, se a gente estuda ali, André escreveu, mas poderia passar o link da Universidade da Família, fazendo um favor? Amém. Depois a gente vai dar uma olhadinha. Eu vou ver se eu acho aqui. A Adri também pode dar uma olhada depois. A Lourdes precisou sair para trabalhar, depois ela vai assistir. Amém. Então, minhas irmãs, olha só. Vocês sabiam que cada animalzinho criado, cada inseto, cada espécie tem uma função específica na Terra? Você sabia que até a minhoca, ela tem uma função específica? Quando a gente estuda o ecossistema, a gente vai ver cada coisa ali que a gente fala assim, não, mas Deus, não é possível. Deus pensou nisso. Deus criou isso para isso. É impressionante quando a gente estuda os animais e o propósito pelo qual cada um foi criado. É um sistema. Ó, a Adri já até colocou aqui. Ô, mulher eficiente. Tá aí, Andréia. Depois você dá uma olhadinha. Deixa para você olhar depois do estudo, para você não se distrair. Deus quer dar algo precioso aqui para vocês. E para mim também. Então, quando nós não entendemos isso, não entendemos que Deus é um Deus de ordem, de organização, as nossas vidas se tornam como? Caóticas. Nós vivemos em desorganização emocional, espiritual e até física. Sem reconhecer a ordem de Deus, não conseguimos alinhar as nossas prioridades, né? Qual que é a solução para isso? É restaurar a ordem, permitindo que Deus governe cada área da nossa vida. Lá em Mateus 6,33, Jesus nos ensina: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Então, ao colocar Deus no centro da nossa vida, o caos se transforma em propósito. Então, olha só, o que é a nossa prioridade hoje? Nós precisamos pedir ao Espírito Santo que revele onde nós precisamos colocar ordem. Nós temos muitas áreas, minhas irmãs, das nossas vidas que impede outras áreas de prosperar,
porque ainda não está em ordem, não está alinhada com a vontade de Deus, não está alinhada com o propósito de Deus. Nós precisamos fazer um inventário da nossa vida espiritual, emocional e até mesmo do nosso tempo. Aonde nós estamos investindo o nosso tempo? Nós estamos sendo ali fiéis ao Senhor em oração. Minhas irmãs, depois que eu me posicionei em oração, eu tenho tido sonhos, eu tenho tido visões, eu tenho tido esclarecimento do mundo espiritual. E eu acredito que você também. Muitas de vocês aqui têm dado testemunhos. Muitas de vocês, Deus tem revelado coisas profundas. Então isso é o quê? Isso é resultado do nosso posicionamento. Nós precisamos nos comprometer realmente com o Senhor, não só no estudo, mas na oração. Quando a gente estuda e ora, nós estamos alinhando as nossas vidas ao Senhor. Quando nós estamos estudando, eu encontrei irmãs essa semana que disseram: G, Deus está fazendo coisas tremendas. Obrigada por eu estar nesse grupo. Obrigado por nós estarmos estudando juntas. Obrigada. Então, olha só, o Senhor tem trazido ordem à nossa vida. Ele tem trazido propósitos e nós temos entendido através dos estudos e da oração. Mas quantas vezes, minhas irmãs, você pode perceber quantas vezes no horário da gente estudar, muitas vezes o inimigo quer tirar a gente. Quantas vezes a minha carne quer ficar dormindo e eu luto ali, não vou, eu tenho um compromisso com o Senhor. Eu posso dormir a hora que for, porque meu horário de dormir é 10 horas da noite, mas tem dias que sai dessa rotina. Tem dias que o meu esposo me convida para ir em algum lugar, eu preciso acompanhar ele. Então, tem dias que eu vou dormir muito tarde. Ontem mesmo foi um dia que eu precisei sair com ele. Eu cheguei em casa, já era quase 4 horas da manhã. Mas o meu compromisso de estar aqui estudando a palavra, é com o Senhor. Não é primeiro com o Senhor e depois a minha palavra com vocês, né? Agora, você já pensou? Cheguei tarde, não vou estudar não. Tô lá no cruzeiro, não vou estudar não. Minhas irmãs, isso aqui é um compromisso que eu fiz com o Senhor. E eu tenho absoluta certeza que tudo que nós estamos plantando à beira do caminho, seja alegre, seja feliz, seja chorando, seja em meio ao caos, nós vamos colher, porque essa é a promessa do Senhor para nossas vidas. Então não troque, minhas irmãs, não troque, se comprometa, coloque esse horário na sua agenda, coloque o horário da sua oração na sua agenda, não troque. Esse lugar que Deus está te concedendo é um lugar de posicionamento, é um lugar que Ele está te erguendo e Ele está te colocando como brecha por você mesma, pela sua família, pelos seus entes queridos, pelos seus filhos. Então nós precisamos crer nisso e nós não podemos desistir. Como a tia me testemunhou aqui, eu não desisto dos meus, eu me coloco em posição para lutar a favor dos meus, porque, minhas irmãs, a vida é uma só. Quando os nossos entes partirem daqui, se eles partirem sem Cristo, vocês sabem para onde eles vão. Amém? Então, hoje, precisamos pedir ao Espírito Santo que revele alguma área da nossa vida que ainda está em desordem. Amém? Coloque aí a tarefinha. Segundo ponto, nós somos criadas à imagem e semelhança de Deus. Versículo 26 e 27 diz assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Esse ponto aqui, minhas irmãs, é o ponto mais profundo da criação. Deus faz algo único, exclusivo. Ele cria o homem e ele cria a mulher, mas ele cria com uma moldura. Ele nos cria com a sua própria imagem e a sua própria semelhança. Ali ele coloca em nós atributos comunicáveis. Que é isso, Angelita? Atributos comunicáveis? Eu nunca ouvi falar disso. Deus, ele tem atributos incomunicáveis e atributos comunicáveis. Por exemplo,
Os incomunicáveis são aqueles que não pertencem a nós também. Por exemplo, como a onipotência, onipresença, onisciência. Isso é, Deus, ele é um Deus todo-poderoso, ele é um Deus que conhece todas as coisas e ele é um Deus onipresente, ele está em todo lugar. Então nós não temos esse atributo, mas nós temos outros atributos de Deus, que é o amor, a alegria, a paz, a fidelidade, a bondade, a mansidão, o domínio próprio. Esses são atributos comunicáveis de Deus, ou seja, que Deus, ele derrama sobre nós através do seu amor, ele desenvolve em nós essas virtudes, essas características. Então, por isso, né, e por muitos outros atributos, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós somos representantes dele aqui nessa terra. Isso significa que nós fomos projetadas para refletir o caráter de Deus, o amor, a justiça, a santidade, a criatividade. Olha só, quantas habilidades o Senhor coloca nas nossas mãos, quantas criatividades o Senhor coloca na nossa mão, e a gente começa ali a fazer diferente. Vou usar aqui o exemplo da Adri de novo. A Adri aprendeu algo lá no seminário e ela trouxe isso para a igreja, ela trouxe isso para edificar o corpo. Olha a criatividade que Deus colocou no coração dela, ministrou ao coração dela, para que ela também trouxesse bênção para a nossa igreja. Você acredita que muitas pessoas tiveram o desejo de fazer esse seminário, como a própria Andréia aqui, que já ficou interessada? Isso é bênção, minhas irmãs. Então, tudo que a gente aprende, nós precisamos ensinar também, nós precisamos abençoar também. Isso é o quê? É a multiplicação. Aqui em Gênesis fala que nós precisamos multiplicar, não podemos reter aquilo que nós estamos aprendendo, né? Então, qual que é o problema, Angelita, quando a gente não tem esse entendimento? Sem esse entendimento correto de que nós somos essa imagem e semelhança do Senhor, nós caímos em crise de identidade, nos tornamos reféns das definições do mundo. Aí a gente fica comparando a nossa aparência, o nosso sucesso ou até mesmo a aprovação dos outros, né? Então isso gera o quê? Insegurança, comparação e vazio. Mas quando nós entendemos quem nós somos em Cristo, quando nós entendemos esse valor que nós temos, que o nosso valor ele não depende do que o outro fala, que o nosso valor não depende do que nós fazemos, o nosso valor não depende da nossa fidelidade, o nosso valor não depende da nossa obediência. O nosso valor está naquele que nos criou e naquele que nos reconciliou com Deus, que é Jesus. Então, quando nós entendemos que o nosso valor não vem daquilo que nós fazemos, mas de quem nós somos em Deus, como portadoras da imagem divina, nós entendemos que nós somos amadas, que nós somos valiosas e que nós somos chamadas para viver como uma pequena cristã, ou um pequeno Cristo. Nós somos um pequeno Cristo sendo transformado de glória em glória. Nós somos um pequeno Cristo, minhas irmãs. Então hoje, na nossa aplicação prática, nós estamos reforçando a nossa identidade, meditando em quem Deus diz que nós somos. Nós somos feitas à imagem e semelhança de Deus. Você conhece Deus, minha irmã? Não? Não conhecia até agora. Então olha no espelho e fala para você mesma: eu sou a imagem e semelhança de Deus. Eu sou a imagem e semelhança de Deus. Eu sou amada. Eu sou criada com um propósito. Eu sou cheia de valor. Eu tenho um valor impagável. Essa renovação da nossa mente, ela vai nos transformando e ela vai nos fazendo a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Uau! Você sabia, minha irmã, que você tem esse valor?
que você é um pequeno Cristo que está sendo desenvolvido aqui na Terra. Escreve aqui para mim se você já sabia que você tinha esse valor, ou se você vivia se comparando e olhando para o brilho do outro, olhando para o que o outro estava fazendo. Ah, aquela irmã prega tão bem, eu não consigo pregar igual aquela irmã. Ah, aquela irmã fala tão bem, eu não consigo me expressar como aquela irmã. Ah, aquela irmã é tão organizada, eu nunca vou conseguir ser desse jeito. Você fica nesse buraco da comparação, ou você entende o seu valor? Escreve aqui para mim se você puder. E se você for assistir depois, você escreve depois. Então, terceiro ponto, nós somos chamadas a multiplicar e a dominar. Guarda isso, minhas irmãs. Nós não somos chamadas para ficar estagnadas. Nós não somos chamadas para ficar infrutíferas. O versículo 28 diz: Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Aqui nós vemos o primeiro mandamento de Deus para a humanidade, para mim e para você: frutificar e multiplicar. Minhas irmãs, isso é mandamento. Nós precisamos frutificar e multiplicar. Isso não é apenas um chamado físico, mas ele é também espiritual. Deus deseja que eu e você produzamos fruto no reino dele, que a minha vida e a sua vida impacte outras vidas. Então quando nós não entendemos isso, quando nós não compreendemos, nós vivemos de maneira estagnada, improdutiva, focadas apenas em nós mesmas. Isso gera o quê? Frustração e um sentimento de inutilidade. Minhas irmãs, aonde nós fomos plantadas, Deus tem propósito para nós. E nós precisamos perguntar: Deus, por que o Senhor me plantou nessa família? Deus, por que o Senhor me fez casar com essa pessoa? Deus, por que o Senhor me deu um filho assim? Deus, por que eu estou ali no meu trabalho? Então nós precisamos entender o propósito pelo qual nós estamos inseridas aonde nós estamos. Deus tem um propósito, minhas irmãs. Não podemos ficar estagnadas. Às vezes lá no seu trabalho existe uma pessoa que vai conhecer Jesus apenas através da sua vida, porque foi o propósito que Deus colocou. Ah, Angelita, mas tem tantos cristãos lá, por que tem que ser a minha vida? Porque Deus, ele tem um propósito específico para cada um. Minhas irmãs, teve uma época que eu estava na fábrica e Deus falou comigo: coloque uma caixinha de oração aqui. E eu falei: meu Deus do céu, eu já contei esse testemunho aqui para vocês. E eu falei: Deus, colocar uma caixinha de oração aqui, ninguém vai entender nada, meu pai. E ele falou: ainda convoque todos os meus servos que aqui estão para orar. Tinha de todas as comunidades. A Nia é prova disso, ela trabalhou comigo nessa fábrica. E nós começamos um propósito de oração. Falei com todos os servos do Senhor. Todos os servos do Senhor falaram amém. Nós vamos orar. E colocamos a caixinha. Passou-se 2 dias, acho que 3 dias, mas o Senhor me muda de horário. Eu falei: meu Deus, misericórdia, Deus não falou comigo. Meu Deus, foi coisa da minha cabeça. E eu fui pro outro horário e falei com os meus irmãos: irmãos, olha, o chefe me mudou de horário, mas algum propósito tem. E no meu primeiro dia de oração, eu falei pro Senhor: Senhor, se isso foi coisa do Senhor, se isso não foi coisa da minha cabeça, o Senhor hoje vai enviar alguém para orar comigo. E eu acabei de falar isso, uma pessoa me perguntou no QK: o que você está fazendo? Eu olhei e falei: estou orando. E a pessoa falou: deixa eu orar com você? E Deus, através da minha vida, alcançou toda essa família, que a Ania também conhece. Amém? Então, Deus tem propósitos, minhas irmãs. Que você seja um instrumento do Senhor no seu trabalho, na sua casa, onde você quer que você está. Então, quando a gente reconhece que a gente foi abençoada para multiplicar, seja na criação de uma família, no discipulado a uma pessoa ou no uso dos nossos dons, Deus quer que nós produzamos frutos
que glorifiquem o seu nome. Então, hoje, para nossa aplicação quanto a isso, é perguntar ao Senhor: onde eu posso multiplicar os talentos que o Senhor me deu? Ofereça hoje a sua vida. Vamos oferecer hoje a nossa vida como um vaso para ser usado nas mãos do Senhor. Quarto ponto que nós entendemos aqui, versículo 29 e 30, diz assim: Deus é o provedor. Não somos nós que somos as provedoras disso. Deus, ele provê. Basta nós dizermos: eis-me aqui. O Senhor diz assim lá em 29 e 30, eis que dou a vocês, olha, todas as plantas que nascem em toda a terra, que produzem sementes, e todas as árvores que produzem frutos com sementes. Deus é que dá para nós, Deus em sua bondade, ele dá para nós. Ele prepara tudo que nós, seres humanos, precisamos para viver em abundância. Ele nos mostra que a provisão dele é suficiente e perfeita. Quando nós não entendemos isso, quando nós não confiamos na provisão de Deus, isso é muito sério, minhas irmãs. Quando nós não confiamos na provisão de Deus, nós vivemos ansiosas, sempre temendo a falta, e isso nos leva a depender dos nossos próprios esforços e a desconfiar da fidelidade divina. Olha só como isso é sério. Quando nós não confiamos na provisão de Deus, nós vivemos ansiosas, sempre temendo a falta. E isso nos leva a depender de nossos próprios esforços e a desconfiar da fidelidade divina. Jesus nos lembra, lá em Mateus 6, do 25 ao 26, que Deus cuida até das aves do céu, quanto mais de nós, seus filhos. Então hoje o Senhor quer trazer ao nosso coração confiança que Deus proverá tudo o que nós precisarmos para viver no centro da vontade dele. Hoje, na nossa aplicação prática quanto a isso, nós vamos fazer um exercício de gratidão, agradecendo a Deus por tudo que ele já nos deu. Declare: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Faça uma lista de gratidão a Deus por tudo, reconhecendo tudo que ele já te deu na sua vida. É muita coisa, né, minhas irmãs? É muita coisa. E o quinto ponto, para a gente caminhar para o final, é que tudo que Deus faz é muito bom. Versículo 31. E Deus viu que tudo que havia feito e tudo tinha ficado muito bom. Quando Deus termina a sua criação, ele declara que tudo era muito bom. Então, se alguém falar para você que você não é bom, você tem que falar: eu sou muito boa. Por quê? Porque o Senhor falou que eu sou muito boa. Eu sou criação do Senhor e eu sou muito boa porque ele declarou isso na palavra dele. Então, isso reflete o quê? A perfeição e a bondade de Deus, mesmo quando nós enfrentamos imperfeições causadas pelo pecado, nós podemos descansar na bondade de Deus. Então, quando nós não entendemos isso, quando nós não enxergamos isso, muitas vezes nós deixamos que as circunstâncias obscureçam a nossa visão da bondade de Deus. E isso pode levar ao desânimo, à amargura e à falta de fé. Mas nós podemos hoje colocar, registrar em nossa mente, em nosso coração, que Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Mesmo nas nossas dificuldades, minhas irmãs, nunca esqueça disso, que Deus está trabalhando para o nosso bem. Isso está escrito lá em Romanos 8, 28. Quem que pode colocar esse versículo aí para nós? Quem tiver disponibilidade, Romanos 8, 28. Que Deus está trabalhando para o nosso bem em todas as circunstâncias, ele não para. Então nós precisamos confiar no caráter do Senhor, mesmo quando a gente não entende o plano dele.
E hoje, para nossa aplicação prática, é refletir sobre uma área em que nós temos dificuldade de ver a bondade de Deus. Orar, vamos pedir ao Espírito Santo que nos ajude a enxergar o agir de Deus. Às vezes, você tem uma área da sua vida ou da sua família que você tem orado há muito tempo, que você tem pedido há muito tempo para o Senhor. E às vezes, por tanto tempo que você já está orando, às vezes você tem ficado desanimada, pensando que Deus não está agindo. Mas Deus está agindo o tempo todo. E Deus, ele vai responder ao sentimento de fé quando a gente pensa nessa situação que a gente está orando ou que a gente está desanimando. A Bíblia diz que nós vamos receber quando nós perseverarmos. Amém? Então, para a gente concluir hoje, né? Nós entendemos que Gênesis 1, do 24 ao 31, não é apenas uma história da criação, mas ela é um convite à restauração. É um chamado para a gente ser restaurada, para a gente ser reconstruída nos conceitos certos que o Senhor estabeleceu sobre nós e através de nós. Deus nos chama a viver com ordem, como portadoras da sua imagem, multiplicando os seus frutos, confiando na sua provisão e descansando na sua bondade. Decida hoje, minha irmã, eu decido hoje a viver conforme o propósito pelo qual eu fui criada. E você? Você decide viver hoje conforme o propósito que você foi criada? Permita que Deus restaure a imagem dele em você. Eu quero que Deus restaure a imagem dele em mim. Eu quero confiar que o Senhor, ele tem provisão para todas as minhas dificuldades. Ele tem provisão para todas as circunstâncias da minha vida. Você crê nisso? Declare aqui, escreva aqui. Eu decido viver com o propósito pelo qual Deus me criou. Eu permito que Deus reconstrua hoje a sua imagem em mim. Eu confio que Ele traz provisão e Ele multiplica tudo que Ele colocou em mim e nas minhas mãos. E tudo isso eu entendo hoje que é para a glória e louvor dEle. Que o Senhor nos abençoe e nos guie em cada momento da nossa vida para vivermos e refletirmos a glória do Senhor. Amém? Vamos orar agradecendo por essa palavra. Senhor Deus, maravilhoso Pai, nós queremos te louvar, te agradecer, te engrandecer, Senhor, pelo capítulo 1 do livro de Gênesis, onde nós aprendemos tantas coisas profundas. Pai, hoje nós olhamos para o capítulo 1 de forma diferente. Nós sabemos que o Senhor é quem traz luz à escuridão. Quando nós olhamos hoje para as luzes do céu, os luzeiros do céu, nós sabemos que os luzeiros nos lembram que nós também fomos criadas para ser luz desse mundo, para ser sal dessa terra, para temperar essa terra. Nós fomos criadas para multiplicar. Nós fomos criadas à sua imagem e semelhança com um valor intrínseco, um valor impagável, um valor que não há comparação, um valor que o Senhor colocou em nós. Pai, como é bom saber disso, como isso nos dá segurança, como isso nos tira ali o sentimento de comparação, ali o sentimento de validação, Pai. Nós não precisamos da validação do outro, nós temos a validação do Senhor, nós temos o selo do Senhor nas nossas células, em cada célula nossa está escrito Yahvé, o nome do Senhor. Nós somos autenticadas pelo Senhor, Pai. Obrigado por esse valor tremendo que o Senhor nos deu. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e nos ensinado aqui na nossa vida. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda
ajuda a multiplicar, nos ajuda a entender o nosso papel, o nosso propósito em cada lugar que nós estejamos, Pai. Que nós possamos ser mulheres posicionadas, que o Teu Espírito venha nos ensinar cada passo, que o Teu Espírito venha nos ensinar aquilo que nós precisamos aprender do Senhor. Revela, Espírito Santo, o coração do Senhor para cada uma de nós. Nos ajuda a glorificar-te com os nossos dons, com os nossos talentos, pelo propósito pelo qual o Senhor nos criou. Pai, continua nos abençoando com dom de conhecimento, com dom de sabedoria, com dom de fé, com dom de operações de milagres, com dom de línguas, dom de variações de línguas, dom de interpretação de línguas, dom de curar, dom de profecias. Pai, derrama o fruto do Teu Espírito sobre as nossas vidas. Que a cada dia nós possamos ser mulheres que tenha mais amor, que tenha mais alegria, que tenha mais paz, que tenha mais paciência, que tenha mais longanimidade, que tenha bondade, que tenha fidelidade ao Senhor, à Tua palavra, aos nossos momentos de oração, que tenha mansidão, que tenhamos domínio próprio. Pai, que os Seus atributos comunicáveis sejam derramados com abundância sobre nós e que todos que olharem para nós possam nos ver como pequenas cristãs, como pequenos cristos, aonde quer que nós estejamos. Que o ambiente aonde nós estivermos seja mudado, que o ambiente aonde nós estivermos haja algo diferente, porque nós somos a Tua imagem e a Tua semelhança. Nós oramos assim, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? E eu quero falar agora com você que chegou aqui através do YouTube, que Deus trouxe você até aqui para escutar essa mensagem. Você é imagem e semelhança de Deus. Você é precioso para o Senhor. Você é preciosa para o Senhor. E se a sua vida hoje está sem sentido, se a sua vida está sem propósito, se a sua vida está na escuridão, se a sua vida está um caos, hoje o Senhor te trouxe aqui para trazer luz à sua vida, para te trazer a salvação. Então eu vou te convidar a você a entregar a sua vida para Jesus, a pedir a Jesus que venha ser o Senhor e Salvador da sua vida, para que você possa experimentar o renovo do Senhor, a reconstrução do Senhor, a restauração do Senhor e principalmente a paz com Deus, para que o Senhor escreva o seu nome no livro da vida e você receba o maior presente que o ser humano possa receber, que é a salvação em Cristo Jesus. Eu te convido a chamar Jesus. Angelita, mas como que eu faço isso? Se você está sentindo Deus te chamar, fale para Ele: Senhor Jesus, venha ser o Senhor da minha vida. Venha, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Eu te reconheço como Senhor e Salvador da minha vida. Escreve meu nome no livro da vida. Venha reconstruir as áreas da minha vida que estão escuras, as áreas da minha vida que eu não consigo me reerguer, as áreas da minha vida que estão com raízes profundas, onde eu não consigo avançar. Mas o Senhor é o Deus que renova, que reconstrói, que restaura, que restitui e que te dá nova vida. Se você sentiu de fazer essa oração hoje, deixa aqui o seu nome, a cidade de onde você está falando e nós vamos continuar orando por você. Amém? E aqui no grupo Embaixadoras, quem gostaria de abrir o seu microfone e falar o que Deus te ensinou hoje? As nossas vidas são edificadas com aquilo que o Senhor nos ensina a cada dia. Às vezes, para mim, Ele ensinou algo. Para você, Ele ensinou outra coisa. Hoje, o Senhor reforçou o meu coração. A confiança, mesmo naquelas orações mais antigas que nós temos feito, que muitas vezes nós vamos ali orar, ainda um pouco desanimadas, porque faz muito tempo que estamos orando por aquilo e não estamos vendo a resposta do Senhor. Mas hoje o Senhor renovou a minha força nessa área, que eu vou continuar lutando e orando por aqueles que já estão na minha lista de oração. E você, o que o Senhor te ensinou hoje? Compartilha aqui comigo. Quem que pode abrir o microfone e compartilhar? Bom dia. Bom dia, Ti. Se eu não converso, eu fico com saudade de vocês. Amém. Glória a Deus. Gê, primeiro eu queria falar que eu achei assim, muito bonito. Não só o ato da Dri
lá, né? Eu não presenciei, mas eu achei tão bonito, assim, o fato de vocês terem ido, ter aprendido. E o fato assim, da ação dela lá ter gerado efeito até aqui no grupo. Porque, assim, às vezes, se ela não tivesse feito esse ato lá na igreja de vocês às vezes não teria comentado sobre isso aqui no grupo e não teria surgido o efeito que surgiu. Então, eu achei muito bonita essa ação. Amém. Porque, assim, um ato dela desencadeou outros atos e gerou interesse, não só da parte da Andréia, mas também igual eu falei assim, nossa, que ato bonito, né? Porque eu nunca tinha ouvido, assim, falar essa questão de aliança com os filhos e tudo mais. E eu achei muito lindo da parte da Adri ter feito isso e de você trazer isso pra gente. Amém. Glória a Deus. E também do estudo de hoje, igual somos pequenos Cristo. E mesmo eu tendo ciência disso, eu me comparava os resultados meus com os resultados de outras pessoas. E isso são coisas que estão mudando, e é graças aos estudos que a gente está fazendo todo dia. Porque eu sei que, assim, Deus, ele tem um propósito individual para mim. Ele tem um propósito de todo mundo, mas ele tem um propósito individual para mim. E toda vez que eu me comparo, eu tô, de certa forma, rejeitando o que Deus tem para mim. Exatamente. Então, eu tô, assim, sendo muito edificada com esses estudos, porque, assim, tá me transformando cada dia mais. Às vezes você fala um negócio, tudo tá indo pro meu caderno de oração, de formas que eu tenho que pedir para Deus tá me orientando, de formas que eu tenho que estar pedindo para Deus tá me ensinando, né? E eu acho que tá sendo muito lindo isso, porque tudo, apesar da minha caminhada, apesar de eu não ser eu falo que eu não sou uma nova convertida, mas eu me reconverti, porque tá mudando a minha visão. A qualquer parte que eu pego agora para ler da Bíblia, já tem um novo sentido, e a hora que eu leio e eu não entendo direito, eu falo assim, não, então eu tenho que ler com mais calma, porque eu sei que Deus tem muito mais informação aqui do que apenas essas palavras, e tá sendo muito lindo, e eu agradeço muito, assim, pelo ato de todas vocês, porque não é o ato de uma só. Às vezes, quando a gente faz uma coisa e a gente, às vezes, faz um comentário sobre aquela ação que foi feita, igual a questão da Adri, a gente vê que reflete na vida de várias, ou até de todas que estão aqui, que às vezes não está podendo conversar na hora, porque está trabalhando, ou porque só escuta depois, Sim. Mas acaba refletindo na vida de todo mundo. Exatamente. E a Adri, ela tá sendo um instrumento, como nós também, né? Nós somos instrumentos na mão de Deus, mas a Adri hoje nós estamos honrando ela aqui, por quê? Porque a Adri tá sendo um instrumento de transformação também na área da saúde, né? Ela se posicionou em cuidar da saúde dela, o Emagreça com a Bíblia chegou lá na nossa igreja, né? Ela foi uma das sorteadas lá, né? E ela assumiu assim mesmo a responsabilidade de cuidar da saúde dela. Hoje ela já tá sendo aqui treinada para ser uma das nossas monitoras, né? Como você, Ti. Então, assim, olha só que transformação, né? Nós estamos aqui entrando na última turma do Emagreça aqui desse ano, e o ano que vem nós já estamos aqui planejando bastante projetos, inclusive depois quero marcar uma reunião com você e com ela, porque pro ano que vem Deus já tá trazendo novos conceitos, novas coisas para nossas vidas, e vai vir responsabilidade para vocês aí, hein? É ministério aí sendo desenvolvido através da vida de vocês. Vocês têm muito, né, para dar para o Senhor, vocês têm muito para abençoar, né? E não só a Adri e a TM, mas todas vocês. A Andréia também já teve um posicionamento, teve uma transformação, ela conta ali testemunhos lindos, tremendos sobre o que o Emagreça fez na vida dela, né? E pro ano que vem nós temos projetos. Andréia, você também faz parte desse projeto, dessa transformação, e eu acredito que você também, minha irmã, pode somar muito no projeto Emagreça com a Bíblia, com a sua profissão, a sua formação, né? O tanto de conhecimento que você tem, né? Olha que ela escreveu, os estudos têm me edificado muito, apesar de eu ser convertida há 24 anos, hoje eu sinto a paz, a certeza e a confiança
que eu tive assim que recebi o batismo no Espírito Santo em 2/12/2000. Amém. Glória a Deus. Então é isso que a palavra faz com a gente, né? Ela vai nos tornando mais vivas, ela vai nos tornando, vai abrindo a nossa visão, vai nos conectando a pessoas, vai nos fazendo enxergar um propósito muito maior, né? Do que aquele que a gente estava vivendo quando a gente não estava ali firme no estudo da palavra de Deus. Amém? Então, continuemos firmes, minhas irmãs. Obrigada sempre por vocês compartilharem aqui o testemunho de vocês. Você que vai ver depois aí, compartilha aqui o seu testemunho. Isso edifica muito a nossa fé e também nos traz entendimento maior, né? Porque o Espírito Santo, ele ministra o coração de cada uma de uma forma especial, ele nos ensina de formas especiais, e se você ainda tem vergonha de compartilhar aqui, ou de falar alguma coisa aqui, se coloque nas mãos do Senhor para você ser usada, né, por Ele. Em nome de Jesus. Não precisa de você expor o seu problema, não precisa de você expor ali talvez a sua família, mas coloque ali a bênção que você recebeu, o entendimento que você recebeu, isso vai edificar outras vidas. Amém? Minhas irmãs, um ótimo dia para você que está no Japão, uma boa noite para você que está no Brasil. Deus abençoe seu dia e amanhã nós estaremos aqui no nosso mesmo horário de comprometimento com o Senhor. E não se esqueça que essa semana nós estamos orando por nós. Orem os versículos, minhas irmãs. Orem os versículos que a gente sugestionou aqui. Se você tiver versículo que Deus tem te colocado específico para você orar, ore o versículo, porque é isso que Deus quer revelar para nós, a profundidade da palavra dele. Então, pare de orar daquela forma que você orava, né? Não tô falando que a forma que você orava era errado, mas esses momentos que nós estamos estabelecendo aqui no grupo são momentos que nós estamos estabelecendo para orar a Bíblia, para orar a palavra de Deus. Então, ore a palavra, traz aqui o entendimento que Deus tem trazido para você. Deus tem trazido muita clareza à minha vida. Hoje eu ainda não tirei o meu período de oração, mas eu vou tirar, né? E todos os dias eu me comprometi com o Senhor. Essa semana, primeira semana do mês, nós estamos orando por nós mesmas. Na segunda semana do mês, nós vamos orar pelos nossos cônjuges. Angelita, não sou casada, então ora pelos cônjuges do seu filho, dos seus parentes, dos seus amigos. Ore pelos cônjuges, né? Para que eles assumam o sacerdócio, para que ele tá lá os versículos de oração. Terceira semana, nós vamos orar pelos nossos filhos, pelas nossas famílias, né? Filho e família. E quarta semana, nós vamos orar pelo nosso trabalho, pelos órfãos, pelas viúvas, pela salvação do país, né? Mais abrangente como um todo, assim, para a gente fechar, né, o mandamento que a Bíblia fala para a gente orar. A Bíblia, ela aborda todas essas áreas que nós, como cristãs, como embaixadoras, nós devemos orar. Amém? Então, nós estamos aqui cumprindo o ministério que o Senhor tem confiado aos nossos corações. Amém, minhas irmãs? Um beijo para vocês, fiquem com Deus, Deus abençoe e vocês podem sair.